Tu conhece uma série chamada Miami Vice? Essa aqui é para os apaixonados aí dos anos 80, 90, né? Que, assim como eu, adoravam essa série, né? Icônica aí, Miami Vice, com aquela musiquinha que impregnava na cabeça, né? Feita aí pelo Dan Harmon, e que a gente aí aguardava ansioso aí pelos capítulos, né, pelas aventuras aí dos detetives do Sônia e do Rico, né. Essa série, ela é de 1984 e ela foi criada por Anthony Yerkovich e ela ficou aí, né, no ar aí durante, pelo menos na NBC, né, onde ela ficou aí passando até 1989, tendo aí 5 temporadas. Aqui no Brasil, ela começou no SBT, né, o SBT comprou os direitos autorais e depois a Globo comprou também os direitos autorais da 4ª temporada, né? Que o SBT não exibiu, ele exibiu somente as 3 primeiras. E a TV Gazeta comprou futuramente a 5ª temporada, né? E também passou aí a exibir todos aí até os anos 90, né? A gente podia assistir esse clássico aí nas TVs abertas. Hoje em dia, somente TV por assinatura, ou então a Amazon ela tem a 1ª temporada, né? Não sei se tem outro stream aí que tenha todas as temporadas, não cheguei a pesquisar, mas se vocês souberem, vocês deixem aqui nos comentários, né? Porque até eu quero saber. E a série, né, ela contava a história de 2 detetives, né, como eu falei, o Sonny e o Rico, né, conhecidos mais por isso, né, mas o Sonny era o James e o Rico era o Michael, né, o Philip Michael, né, e os dois, eles integravam aí um departamento de polícia de Metro-Dade, né, em Miami, que eles eram especializados em combater crimes contra a ordem pública, né, como narcotráfico, contrabando, etc, né. E a série ela retratava muito o submundo dos cartéis, né, da corrupção, do narcotráfico, e o nome, né, Miami Vice, né, ele era porque se passava em Miami, né, toda aquela coisa de combater o crime nos anos 80 e tudo mais. E Vice porque era uma unidade, né, policial especializada em combate ao tráfico, aos jogos de azar e à prostituição, que era o que estava muito evidente naquela época lá em Miami, né? E o episódio chamado Brothers Keeper, né? É um dos episódios mais lendários, assim, né? As pessoas lembram muito, né? Principalmente nas entrevistas que eu li, as pessoas sempre lembravam muito desse episódio, porque ele é também um piloto da série e ele conta como eles dois se conheceram, né? Como os detetives se conheceram. No caso, o Sony e o Rico, eles tinham perdido seus parceiros, né? Um traficante chamado Calderon tinha matado os parceiros dos dois. E o Sony, ele estava procurando o Calderon, né? Ele queria prender ele de qualquer forma. E o Rico também. E aí eles acabam, né, se encontrando, descobrindo e se unindo para tentar pegar aí o Calderon. E tinham toda uma atenção, porque o Rico, ele escondia do Sony que ele tinha um informante, né, lá dentro do departamento do Rico, né? Lá dentro do departamento do Sony, na verdade. O Rico, ele era de Nova York, né? Então, assim, fica toda aquela tensão no episódio, a gente não sabe se eles vão contar, se não vão, como é que vai ser a reação deles e tudo mais. E nesse episódio também acontece 2 coisas importantes, que é a primeira vez que aparece um personagem muito importante para a série, que é o Easy, né? O Isidore Moreno, que era um grande informante aí da dupla. E também foi a primeira vez, né, que mostrou aí a música tema da série, né, aquela batidinha frenética lá, tananana, né, que é um tema muito conhecido até hoje, né, o pessoal usa aí de diversas formas. E esse tema ele foi colocado, né, de forma estendida, né, depois ele foi totalmente modificado aí, até ficar somente uma parte aí e tudo mais. E a série ela ditou muito, né, moda nos anos 80, né?
sobre Miami Vice, ele foi muito importante para a série, porque marcou toda uma era, toda uma década e tudo mais. E as pessoas, elas queriam ali se vestir do mesmo jeito, né? Inclusive, a série, ela marcou muito a cultura pop daquela época, né? As músicas e tudo mais. E quem não queria ir se vestir, né? Como Miami Vice, usando blazer, blusa por dentro, deixando a barba aí por fazer, etc, né? Então era toda uma cultura, né, que a série ela trouxe para a evidência. E agora eu vou botar algumas curiosidades sobre a série, né, para vocês. E sinto acabar aí com a infância de muita gente, né, porque na série a gente vê aí a Ferrari Daytona, né, que o Sony usava e que era um objeto de desejo, né, por muita criança naquela época, jovens e tudo mais. Só que a Ferrari não era bem uma Ferrari, né? Ela era um Corvette aí que foi todo modificado para tentar parecer essa Ferrari, né? Futuramente a própria Ferrari ela enviou, né, uma Testarossa, né, que é um outro tipo de Ferrari e tudo, para a série, né? Acho que ficou bem com, né, ficou assim meio penalizado e tudo pelo que eles tinham feito. E a série também, ela marcou muito, né, a questão cinematográfica da época, por mostrar cenas noturnas, coisas que não apareciam, e também cores muito vibrantes, né, aí nas produções. Também ela tinha a produção mais cara da época, né, porque cada episódio era muito caro para se fazer, para se concluir. Chegando aí na terceira e na quarta temporada custar US$ 1 milhão, né? Então era muito caro. E mas todo mundo adorava, né? As pessoas tinham tanto a produção quanto os criadores, como os escritores, tudo eles tinham muito prazer em fazer, porque a série realmente era muito boa, né? Era muito intrigante, tudo chamava muita atenção, além de dar muito lucro, né? Com a produção. Eles lucraram bastante com produtos licenciados, músicas da época, até depois mesmo que a série acabou, né? Eles continuaram lucrando aí. É um nome que tem muito lucro, acredito eu, que até hoje, né? Qualquer produto que você vai vender aí da época, ou seja lá o que for, deve ser muito caro, né? Muito valioso, até porque é uma série que marcou, é editor, moda, fez tudo, né? Nessa época aí, né? 80, 90. E um filme também, né? Uma adaptação, né? Ele foi feito em 2006. Ele não caiu muito no gosto da crítica, né? Mas mesmo assim chegou a arrecadar aí US$ 164 milhões. O que não foi muito se comparado ao que eles gastaram um pouco mais de 130 milhões, né, para poder fazer o filme. Mas o certo é que em todo o mundo, né, o filme acabou aí, mesmo assim, tendo feito pouco sucesso, foi muito falado, né, muito questionado aí na época, muito aguardado. E a série, ela também teve um impacto muito positivo para o comércio né, e para o turismo de Miami, porque as pessoas queriam os produtos, queriam os serviços relacionados à série e também viajavam muito para lá para tentar conhecer pessoalmente os cenários, né? Quanto aos dois atores, né, o que fazia o Sonic, aliás, o que fazia o Rico, né, ele não emplacou mais nada na TV, né? Ele tentou aí de todas as formas fazer filme, fazer aparições, fazer seja lá o que for, nunca rendeu muita coisa. Ele acabou tendo aí abrindo um restaurante, indo cuidar. Dizem as más línguas que ele tem um ego super inflado, né? Ele chegou aí a dizer em uma entrevista que iria levar todos os prêmios, ninguém sabe como. Já o que fazia o detetive Sony, né? Do caso, eu falei do Rico, né? Desculpa aí, gente, meu TDAH. Mas no caso, o Sony, né? O que fazia o Sony, ele até que conseguiu ter uma carreirinha assim, melhor, né? Na parte da televisão. Ele fez aí diversos papéis importantes, né? Chegou a ser protagonista de uma série. E até apareceu recentemente, né, em Watchmen, né, na HBO. E segue aí, né, fazendo aí seus papéis aí na televisão, em filmes, né, fez até 21 filmes e tudo mais. Ele que foi ganhador de um Emmy, né, e de um Globo de Ouro. A série realmente ela teve muitas premiações, né, chegando a ganhar aí 4 Emmys, 2 Globos de Ouro e 2 People's Choice Awards, né. E é uma das séries mais vistas até hoje, mesmo já tendo acabado aí há muito tempo. E é mais uma